Uma boa noite a todos, a todas, muita paz, com muita saudade de todos vocês aí no Centro Espírita Nosso Lar, saudade dessa gente, desse abraço, saudade de estarmos juntos, da boa conversa aí na porta do Centro Espírita, dos nossos encontros. Saudade da boa música, que sempre é tocada em forma de prece nessa casa. Eu sou Gilberto Santana e nós hoje vamos conversar sobre progresso espiritual, essas transformações, para refletirmos um pouco acerca do momento atual que estamos vivendo, impactados por essa pandemia que transformou a todos nós. Antes de iniciarmos e adentrarmos ao nosso tema geral, queria fazer algumas reflexões que estão alicerçadas nos nossos postulados da doutrina dos Espíritos. Nós sabemos que tudo que acontece no mundo é resultado dos desígnios à vontade de Deus. E essa vontade, ela está hospedada em um ambiente que nós conhecemos como leis naturais ou leis divinas. Por isso, para nós, nada é extraordinário, excepcional ou extranatural. Tudo está na natureza e tudo está relacionado a dois balizadores de forças que impulsionam o progresso dos espíritos. Quais são esses balizadores, por assim dizer? São, em primeiro lugar, a lei de causa e efeito, porque ela faz com que tudo aquilo que nós façamos, seja no campo do indivíduo ou no campo do coletivo, há de haver alguma resposta, no mesmo sentido, proporção, que traga para nós algum aprendizado, algum ensinamento, para que nós tiremos, então, proveito disso tudo. Mas, meus amigos e minhas amigas, e qual é a outra lei? Que, embora esteja intrinsecamente ligada ao campo do indivíduo, da individuação, esse conjunto vai ter uma repercussão coletiva. Estou falando do uso do livre-arbítrio que nós façamos. O livre-arbítrio, ele é algo que Deus nos dá para nos dar soberania em relação a Deus. Quando faço palestras em outros ambientes, eu costumo brincar dizendo, tem uma coisa que nem Deus faz. E os cristãos que não conhecem a doutrina perguntam sobressaltados, o quê? Deus não salva quem não quer se salvar. Até o direito de ter fé, de caminhar com ele, de aceitar seus postulados, de obedecer a sua lei, você tem. Por isso, quando o livre-arbítrio é feito dele bom uso, boas escolhas, escolhas acertadas, na direção crísticas, ou, por assim dizer, na direção do progresso espiritual, aí nós estamos caminhando para o progresso sem ser impelido pela mola da dor, que de qualquer forma, independente de nossa vontade, nos faz adiantar na fila. Bom, isso para explicar o que nós estamos passando. O mundo vive um momento extraordinário. Um vírus, uma molécula, veio mostrar para nós, a toda a humanidade, no momento em que se discutia a nova ordem mundial, no momento em que os países disputam na Organização Mundial de Comércio quem é a nova potência econômica, no momento em que se discute quem tem um protagonismo tecnológico, quem é a vanguarda cibernética digital do século, no momento em que se discute e se concorre quem é a maior das potências militares, quem tem o maior poder bélico, no momento em que a geopolítica é redesenhada, o mundo vive essa prova. Esse vírus invisível, microscópico, ultrapassou as muralhas da China e pela muralha supostamente intransponível fez balançar essa grande potência, maior população do mundo, 1 bilhão e 200 milhões de habitantes, ficaram assustados, foram pegos de surpresa e se sentiram desafiados a responder de forma célere a esse acontecimento, ao tempo em que todo mundo faz um esforço coletivo para compreender
o que está acontecendo, por que está acontecendo e o que nós devemos fazer, agir, reagir diante de tais acontecimentos. Pois é, meus amigos, o coronavírus vem nos dar uma lição, que nós não somos tão fortes ou autossuficientes como pensávamos. A China sente isso e o imperialismo norte-americano, os Estados Unidos da América, o delegado do mundo, a polícia mundial, aquele que está presente em todos os países, sentiu. A Itália, berço da civilização europeia helenística, sentiu também. E aqui nos trópicos, nós, o Brasil, que já vivíamos uma situação de muito desconforto social, de muita insatisfação coletiva face às medidas que produziram muita infelicidade para a nossa paz, uma corrente de ódio que foi tomada à nação e tudo mais, veio a nós o chamado coronavírus, que se traduz na doença Covid-19. Dizendo isso agora, eu vou para o que nós... a lógica do que nós vamos apresentar. Deus tem um grande plano para a humanidade e o seu primeiro desafio, o primeiro empreendimento, porque não há desafio para Deus, mas a primeira ação de Deus é fazer com que os homens compreendam Ele, Deus, essa força poderosa. E para fazer que os homens compreendam essa força poderosa que é Deus, presente em todas as civilizações, quando a antropologia estuda, está presente em todas as tribos, muito antes da ciência, da filosofia ou do pensamento, a noção religiosa ela é primeira no ser humano, está presente em todos os povos. E nós vamos perceber que essa presença interpretada por nós de forma equivocada, ela sofre uma arrumação no mundo quando vem a primeira revelação, que para nós espíritas é Moisés. Moisés traz a noção de um Deus único, Deus é único, vem num povo hebreu, um povo monoteísta, e a ideia de um só Deus traz consigo a lei de Deus. A lei de Deus, pelas faculdades maravilhosas, mediúnicas de Moisés, que vai ao Monte Sinai e cravado na pedra traz o decálogo divino. Os 10 mandamentos, que até hoje por nós não é obedecido, sequer compreendido. Lá está escrito que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a tua força, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Lá está escrito para não mentir, não adulterar. Lá está escrito para honrar pai e mãe. Lá está escrito um caminho curto para a criatura se relacionar com o Criador. Com Moisés, além de nascer a noção de Deus único, nasce a noção da lei civil. A lei, como nós entendemos, regulação entre os homens. Porque agora está escrito, não matarás. Não matarás. E de Moisés nasce a primeira noção de regulação social. O mundo, então, vai compreendendo Deus dessa forma, disputando, impondo exércitos e estados em nome de Deus, derrotando povos e outros povos em nome de Deus, aceitando violência e materializando-se politicamente a partir da ideia espiritual de Deus. Lá pelas tantas, Deus decide mandar o espírito que ele confiou à construção do planeta Terra, essa órbita terrestre. Jesus de Nazaré, o divino Rabi da Galileia, é o Cristo de Deus. E Jesus vem trazer para nós uma mensagem. Até Moisés, o código de Hammurabi, a lei de Talião, quem com ferro fere, com ferro será ferido, né? Odiarás os vossos inimigos. Jesus traz um princípio. Se Moisés trouxe um princípio de justiça, Jesus traz um princípio que nós vamos conhecer na doutrina espírita, universalmente e por unanimidade entre nós, o princípio do amor. Jesus nada escreveu, não teceu nenhum comentário, não disputou com os escribas, não se julgou superior aos fariseus, não se impôs no sinédrio, nem na sinagoga, entre os pseudo-sábios. Jesus, todo o tempo e momento que esteve conosco, foi para nos ensinar. E ele nos ensinou muito. Assim, Jesus ensinou que o caminho mais curto para o progresso era o amor.
que toda essa lei que Moisés explicou, quando desceu do Monte Sinai, ela é resumida, sintetizada, purificada num núcleo só, que é o núcleo do amor. Por isso, antes de nos deixar, ele diz: conhecereis a verdade, que está lá em João, e a verdade vos libertará. Mas ele vai dizer o seguinte, que esse é o primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força, todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu espírito. Eu, porém, vos digo e acrescento-vos, e ao próximo como a ti mesmo. Quando Jesus diz ao próximo como a ti mesmo, ele resume toda a lei e os profetas. Assim está resumido toda a lei e todos os profetas. Aí Jesus nos ensina que amar ao próximo é amar a Deus, que amar ao próximo é caminhar na direção de Deus, que amar ao próximo é praticar a lei de Deus, e que amar é agradar a Deus. Tudo que agrada a Deus é amor e é progresso. E o pecado viria a ser tudo que desagrada a Deus, que não está em conformidade com a lei de Deus. É uma transgressão à lei. Está à margem da sua lei. Por isso, o amor deve ser vivido entre os homens quando pensam a amar a Deus, amando-os uns aos outros. E Jesus, então, resume dizendo: amai-vos uns aos outros. E arremeda dizendo: como eu vos amei. Mas quando Jesus ensina-nos a amar uns aos outros, ele nos ensina o que é esse amor. E aí ele vai trabalhar as condições para que nós exerçamos esse amor, por ele considerado e feito plenitude. O que é plenitude? Sem nenhuma restrição, sem nenhuma barreira, sem nenhum fim, sem nenhuma condição. Esse amor que Jesus ensina de uns aos outros transformaria a humanidade em uma família só. Vamos lembrar então daquela frase profética: um só rebanho, um só pastor. Jesus se refere a esse um só pastor como sendo dos ensinos dele. Vamos nos lembrar lá atrás que ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai ou chega ao Pai senão por mim. Por mim, não como se ele fosse um passaporte, ou algo que a gente tem que pedir, seu consentimento. Vamos nessa confusão que nós fazemos, comparando no plano físico, mas dos seus ensinamentos, de suas verdades, de seus postulados, de tudo que ele nos ensinou, de tudo que ele estabeleceu para nós. Aí o amor de Jesus, que ele nos ensina, impõe algumas etapas que por nós devem ser vencidas. A primeira delas é o perdão. Jesus vai ensinar que ninguém é capaz de amar se não perdoa. Por isso mesmo, quando nós vamos conversar com Deus, ele diz: quando fores orar, faz as pazes com teu coração. Ele diz: reconcilia com teu adversário enquanto está no caminho com ele. Jesus vai nos ensinar o alto perdão, a perdoar nós próprios. E vai nos ensinar um caminho que, embora seja distante, lá no horizonte onde nós enxergamos, quando ele diz: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que estais nos céus. Não quis dizer Jesus que nós sejamos uma perfeição próxima de Deus. Deus é a perfeição em absoluto. Mas vamos estabelecer um relativismo nessa posição de Jesus. E que relativismo é esse? É dizer que todos nós caminhamos da ignorância e trevas em direção à luz. E a luz maior para onde caminhamos é a luz de Deus. E que por isso precisamos ficar livre de tudo aquilo que impede esse caminho da luz. Aí Jesus também disse ao pé do monte, ou no Sermão da Montanha: brilhe a vossa luz. E o que quer dizer quando ele diz brilhe a vossa luz? Retire da sua lente, corpo físico e alma, essas situações que impedem que sua luz possa espargir. O orgulho, o egoísmo, o ciúme, todos os elementos nocivos, a inveja, a ira, que impedem que a luz possa brilhar. Mas Jesus ainda recorreu
que nesse caminho do amor há algo que seria prazeroso em nós e que apraz a Deus e dá sabor ao mundo quando ele diz: vós sois o sal da terra. Se o sal perder o sabor, para que serviria? A não ser para pisar. Jesus foi além, muito além, e disse para nós assim: vós sois deuses, podereis fazer tudo isso e muito mais. E o que é que tem esse período de Jesus que nós estamos vivendo? Jesus ensinava que nós precisamos amar. Já no seu tempo, ensinando o amor, ele prometeu um mundo melhor para quem tivesse compromisso com esse amor. Do alto da cruz, no Gólgota, ele disse: paz na terra aos homens de boa vontade. Ele disse que os mansos herdarão a terra. Tudo isso ele disse, prometendo um mundo novo, diferente, mais justo, mais igual, mais amoroso, onde praticávamos mais amorosidade. Aí, nesse conjunto de ensinamentos e promessas de Jesus, ele sentencia: se vós me amardes e cumprir os meus mandamentos, eu rogarei ao Pai e ele vos enviará o Consolador, o Espírito de verdade, ao qual o mundo não pode ver, mas que vós perceberá essa presença. Ao que Jesus, então, nos fala? Primeiro, ele coloca uma condição: se vós me amar, olha o amor de novo, e cumprir os meus mandamentos, cumprir a lei, agradar a Deus. O que vem a ser esse Consolador? O Consolador é a doutrina dos Espíritos. O Consolador é o Espiritismo, que vem ao mundo como consequência dos séculos da luz, na cidade luz, fruto da Revolução Iluminista, no momento em que o mundo questiona toda aquele poderio do império eclesiástico, da verdade absoluta. O mundo agora quer encarar a razão face a face e não encara mais a religião como um processo distante, etéreo, subjetivo, mas algo que é produto do homem diretamente para com Deus. Quando a doutrina dos Espíritos nasce, no dia 18 de abril de 1857, pelas mãos missionárias e revolucionárias de Hipólito Denisard Rivail, que adotou o pseudônimo de Allan Kardec, para proteger-se da vaidade, do julgamento do indivíduo, do grande pedagogo francês que ele era, ele encontra parcerias como Leon Denis e estuda junto aos magnetizadores. E nasce a doutrina dos Espíritos com a publicação de um livro dos Espíritos, cuja primeira pergunta ainda é aquela que intrigava a humanidade nos seus primórdios. Quando começa a apresentação, falando desse esforço do mundo para compreender Deus em todas as culturas, em todas as civilizações, a doutrina nasce com a pergunta primária que diz: o que é Deus? O Espírito Verdade responde: inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. O homem passa a ter uma abordagem com Deus diferente, porque agora, para compreender Deus, ele precisa se conhecer. Por isso a doutrina espírita prega, exige o autoconhecimento. Retoma o sábio da antiguidade, que repousa na sabedoria socrática filosófica do conhece a ti mesmo. O conhece a ti mesmo remete a um outro desafio,
que é conhecendo a nós próprios, identificarmos as nossas imperfeições, identificarmos as razões pelas quais estamos distantes de progredirmos mais ou menos, ou a razão pelas quais estamos estacionados, ou as razões pelas quais sofremos, ou as razões pelas quais nos encontramos angustiados e tantas outras. A doutrina, então, cessa todas as revoluções exteriores propostas no mundo, no nosso planeta, e propõe uma revolução interior. A reforma íntima, a mudança do indivíduo, que se aproxima dos valores de Gandhi quando diz: seja você a mudança que você quer ver no mundo. Mas a doutrina dos espíritos traz uma verdade, que é o conjunto de leis, as leis morais, as leis divinas, que por nós devem ser praticadas. São nessas leis que nós vamos encontrar resposta, razão de ser para os acontecimentos atuais. Primeiro, porque a nossa doutrina, adesa ao progresso, estabelece que o progresso é uma lei e que essa lei está em tudo o que tem vida nos corpos orgânicos e, inclusive, nos inorgânicos em todo o universo. Tudo deve progredir, inclusive nós, que nascemos simples e ignorantes, destinados a progredir sem cessar. Essa obediência à lei do progresso, com a nossa doutrina dos espíritos, é a chave para entender Jesus. Por isso você já ouviu essa expressão: Kardec é a chave para entender Jesus. Porque como vamos entender Jesus no diálogo com Nicodemos, quando ele diz que é preciso que o homem nasça de novo para ascender e conhecer os reinos. E Nicodemos diz: como é que pode um homem velho voltar ao ventre de sua mãe? Como vamos entender Jesus quando ele nos fala de reencarnação? Como vamos entender Jesus no diálogo do Monte Tabor, que ele prova materialmente que Elias já veio, era João Batista, e o mundo não o reconheceu? Como vamos entender Jesus quando ele fala da pluralidade dos mundos habitados, ao dizer: há muitas moradas na casa do meu Pai? A doutrina dos espíritos traz esse entendimento de Jesus. E ao submeter essa lei do progresso, vai juntar, agora sim, aquilo que eu falei no início da nossa conversa. Esses dois balizadores, lei de causa e efeito, associado a um ampliado uso coletivo do livre-arbítrio. A lei do progresso, associada à pluralidade dos mundos habitados, sentencia que o planeta Terra está passando por um processo evolutivo. E esse processo evolutivo é que ele sai do mundo de provas e expiações, que é o estado mediano, intermediário que nós nos encontramos, e experimentará, na promessa de Jesus Cristo, um mundo de regeneração. Aquela era propalada no tempo da minha juventude, talvez das suas, de vocês que têm 50, 54, 60 anos, a chamada Era de Aquários, ou a Nova Era, ou a Nova Eon, cantada por Raul Santos Seixas. E para chegar a essa nova era, haverá de ter uma nova classificação da humanidade, porque assim como aqueles que foram aprovados estão aptos a frequentar a nova série, mudar de escola, mudar de sala de aula e encarar novos professores e novos desafios, agora entra a promessa de Jesus quando disse: os mansos herdarão a terra. Os homens de boa vontade herdarão a terra, permanecerão na terra. Esse momento que nós estamos vivendo, coronavírus, a Covid-19, associada a outros acontecimentos, cataclismas, hecatombes e outras coisas que virão, tem muito a ver com o processo de depuração que passa o nosso plano terrestre.
E o que nós devemos então fazer? Além de orar, precisamos orar. O mundo precisa de muita oração, porque a oração é o instrumento pelo qual nós nos juntamos, nos unimos aos bons espíritos que estão no mundo espiritual, trabalhando, agindo por nós e para nós. Porque eles próprios reencarnarão nesse plano. Assim, nós precisamos, como desafio, praticar a oração diária, todos os dias. Ao anoitecer, eu faço sempre na hora do crepúsculo, ao amanhecer, nos oferecendo quando o corpo físico vai descansar, para que em espírito nós estejamos alistados, trabalhando na obra de Deus, trabalhando, atendendo, socorrendo, aprendendo, estudando, frequentando cursos, seminários, palestras, para termos depois desperto no corpo físico uma noção desse aprendizado e dessa convivência no plano espiritual, para que seja materializada no plano material. Somos todos instrumentos de nosso Senhor Jesus Cristo, nessa grande obra, que é a obra de transformação da realidade. Mas eu disse que Moisés trouxe a noção de Deus e de justiça. Devo concluir, para que minha palestra tenha um nexo, a nossa apresentação tenha um nexo, de qual é o propósito da doutrina espírita. Então, nós vamos dizer que o princípio de Moisés é o Deus único e o princípio de justiça. O princípio de Jesus é o amor. E qual o princípio da doutrina espírita? O que foi que a doutrina espírita trouxe de novo, alvissareiro, revolucionário, como contribuição para o progresso espiritual? Lembra do que Jesus falava? Conhecereis a verdade? Se vós me amardes e cumprir meu mandamento, eu rogarei ao Pai, ele mandará o Consolador prometido, e ele vos ensinará todas as coisas que eu vos tenho dito. A doutrina espírita traz o instrumento poderoso do conhecimento, do estudo, da dedicação, do enfrentamento à razão, numa época que está tão presente a vaidade intelectual, a autossuficiência do ser humano, o distanciamento em relação a Deus, a aversão às coisas espirituais. Eis que o desafio do século XXI é espiritualizar-se. Por isso, esse vírus invisível nos trancou dentro de casa para nos tornar melhores, para que trancados, reclusos, cesseados, impedidos de exercermos outras tarefas, tenhamos tempo de pensar em nós, tenhamos tempo de fazer aquelas perguntas que são matrizes da filosofia: quem sou eu, para onde vou, o que faço aqui? Existir, a que será que se destina, por que é que eu existo? O que é que eu devo fazer como ser humano? O que é que me falta? Como eu vou preencher meu tempo? Que vazio é esse? O que é felicidade? O que me dá contentamento? O que me deixa contrariado? O que acrescenta algo em mim? O que me diminui? O que me faz ser o sal da terra? E o que é que me tira o sabor? O que é que me joga em direção à luz do mundo? E o que é que me põe na tristeza depressiva da treva? Essas perguntas que nós fazemos serão respondidas por nós próprios, para quando abrirmos a chave de casa, abramos também os nossos corações, abramos as nossas mentes, e assim como abrimos a porta de nossas casas, abramos o mundo, para que ele seja um mundo livre mais igual, que só existe com seres humanos livres que só serão livres se forem fraternos, e só serão fraternos se amarem. E se amarem, produzirão justiça. Aí está a boa vontade que Jesus anunciou quando disse: paz na terra aos homens de boa vontade. Que o seu coração
continue pulsando nessa direção. Que você continue respirando, vivendo, desejando viver com um propósito. Qual o propósito de tua vida? Por que vives? É preciso estabelecer em nós esse propósito. Então agora, vamos aprender a amar primeiro os nossos de casa, que nos trancaram todos juntos, exatamente para que nos seja facilitado esse aprendizado. E se é bom amar os de casa, amemos os que se encontram lá fora. Sejamos capazes de levar o amor, de consolar os corações sofridos, doloridos, de esclarecer as mentes nebulosas, de retirar do poço miserável da tristeza depressiva tantos amigos que se encontram amargurados, de pintar para eles o colorido da vida e viver intensamente o amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Que a minha mensagem alcance vocês em paz. Que os seus corações estejam se preparando para a construção desse novo mundo. Sejam todos e todas muito bem-vindos à construção do novo mundo. O novo tempo, a nova era, o mundo de regeneração. Com a verdade e o conhecimento na mente e Jesus no coração. Que Deus nos abençoe e seja por nós, hoje e sempre. Um beijo no coração de vocês.